Aleluia. Vamos declarar que o nosso Rei, Ele é exaltado, não só hoje, mas para todo sempre. Oh, por sua perfeição, por seu amor, por seu zelo para conosco. Aleluias. Terra e céu
exaltado, exaltado no céu. Seja adorado, Senhor, seja exaltado o teu santo nome. Tu és Rei, tu és Senhor. Aleluias. Teu reino é eterno, Senhor. Os reinos humanos, dirigidos por homem, se encerram com as suas mortes, mas tu és eterno. Aleluias. Sempre justo, fiel. Aleluias. Que qualquer reino que se levante contra o teu, Senhor, seja abalado. Tremam e temam diante do teu santo nome. Aleluias. Tu és soberano. Reina sobre nós, Senhor. Aleluias. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declare o poder do reino dos céus. Os reinos se abalam, as mãos se curvam, as mãos se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e
adora. Te adora, então adora Ele, igreja. Declare o teu reino, Deus. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore o Senhor. Louvado e exaltado seja o santo nome de Deus. Aleluia. A igreja o adora. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel, é um Deus verdadeiro. Diz na sua palavra, Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Eu quero abrir a oportunidade agora para a palavra introdutória. Quero chamar aqui a jovem Lívia. Todos conhecem a nossa querida Lívia, né? Ela esteve também no trabalho da Jocum, aprendendo lá naquele local, no Chile, esteve no Paraguai, esteve na Argentina. E vamos ouvir, hoje é uma honra poder estar aqui conosco, né? Trazendo uma palavra de reflexão para a igreja. E eu fico muito feliz por isso. Lívia, oportunidade. Boa noite, paz do Senhor a todos. Estou só um pouquinho nervosa, só um pouquinho. Nada demais, de leve. Confesso para os irmãos que essa palavra me impactou muito. E eu lutei muito com o Espírito Santo para poder estar aqui, trazendo essa palavra para vocês. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho tímida para isso. Mas eu sei que aquilo que Deus colocou no meu coração é aquilo que Ele também quer falar com vocês. E espero que da minha simples forma de falar vocês possam entender. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Amém? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Poder sentar? Eu li essa passagem muitas e muitas vezes, é uma passagem muito conhecida por todos nós. E eu tentei entender com a minha mente pequena de humano como seria esse amor de Deus. É um pouco doido, porque o amor de Deus é inexplicável. O amor de Deus é incomparável. Não tem como a gente explicar. Mas mesmo com a nossa mente pequena de humano, a gente tenta explicar isso. E eu tentei até pensar na questão de que eu não sou mãe, mas se eu fosse mãe, eu nunca daria o meu filho para salvar alguém. Então, a única coisa que Deus me falou
esse amor é tão imenso, é um amor tão grande, um amor tão puro, um amor tão verdadeiro, que somente Ele é capaz de me dar. Que somente Ele é capaz de dizer para mim que é nele que eu encontro esse amor, que é nele que eu encontro esse refúgio. E agora que eu te lembrei desse amor, agora que eu te disse que esse amor é único, inexplicável e verdadeiro, eu quero te levar a Lucas 15, que fala sobre algumas parábolas bem conhecidas, que é no caso das ovelhas perdidas, da ovelha perdida, do filho pródigo, mas eu quero focar nos 2 primeiros versículos de Lucas 15, que fala que: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Talvez não para você não tenha muita ligação um versículo com o outro, mas para mim teve muito sentido. Na questão de que eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu pesquisei quem eram os publicanos e quem eram os escribas. E no que eu procurei, os publicanos, o significado deles seria que eles foram cobradores de impostos e pela sociedade eles eram vistos como desonestos, como as más pessoas. E os escribas, eles eram os doutores da lei de Moisés. Eles eram os honestos, os bons, vistos pela sociedade. E o Espírito Santo me levou a pensar que estavam ali 2 públicos diferentes, trazendo para nossa mentalidade como se estivesse o mundo de um lado, ouvindo mais de Deus, e do outro lado estavam nós, a igreja, aqueles que já conheciam aquilo que Jesus estava falando, aqueles que já conhecem a verdade. E do outro lado, aqueles que não conhecem. E nisso, o Espírito Santo de Deus ministrou muito ao meu coração, em questão de que, muitas das vezes, a gente não quer sentar e escutar o que Deus está falando, porque a gente acredita que a gente já sabe daquilo. E aqueles que não conhecem, ou que conhecem um pouquinho, tentam se agarrar em cada oportunidade que tem para ouvir mais de Deus. E eu fiquei um pouco me questionando acerca disso, porque eu parei para pensar em quantas vezes eu sou ingrata com esse amor que Jesus me deu. Com esse amor que Ele entrega para mim. Ele não quer nada em troca. Ele só entrega esse amor para mim. E eu às vezes sou muito ingrata. Às vezes eu fico questionando a Deus do porquê que eu tenho que pregar para uma pessoa que já ouviu falar de Jesus. Aqui em Alto, por exemplo, já ouvi muitas pessoas dizendo que todo mundo já conhece de Jesus. Para que eu vou pregar para esse povo se o povo já ouviu falar de Jesus? Mas o Espírito Santo diz para mim e diz para você que a gente deve insistir sim nessas pessoas. Que a gente deve insistir sim, porque Jesus não desiste de nós que estamos aqui na casa dele. Por que ele vai desistir de alguém que está lá fora? Então, essa noite eu quero te levar a pensar, a lembrar desse amor puro e verdadeiro e ser mais grato a essas pequenas coisas que o Espírito Santo nos convida a escutar. Por mais que às vezes a gente pensa que já sabe sobre isso, mas o Espírito Santo quer que você sente com ele, sente com o mundo, com aqueles que querem ouvir mais dele e escute sobre ele. Porque Ele te ama, Ele é o seu Pai e Ele quer que você conheça cada vez mais e mais e mais e mais sobre Ele. Então, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração sobre isso, de que devemos ser mais gratos, que devemos sim fazer como Jesus fez, de se sentar com os pecadores e comer com eles. Que devemos sim estar com aquelas pessoas que para nós não precisam ouvir de Deus porque já ouviram. E é isso. Queria dizer para vocês que possamos ser mais gratos e que possamos cada vez mais tentar ser parecidos com Cristo e renunciar o nosso eu para fazer aquilo que Ele nos chama para fazer. Que Deus abençoe sua vida. Obrigada, Lívia. Que Deus continue te abençoando, tá? Grandemente. Continua firme.
Amém? Que palavra bonita, né? Para os nossos corações nesta noite, uma reflexão pela nossa jovem Lívia. Temos a recepção? Não, né? Temos alguns visitantes hoje? Aqui ninguém. Eu quero apresentar então, temos sim. É de casa, né? A nossa missionária Silvia. Fique de pé, missionária Silvia estará hoje aqui ministrando a palavra de Deus, tá? Seja muito bem-vinda, missionária, em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar para os irmãos, em nome da Seminogal também, um lembrete, né? Lembrando aqui os irmãos, tá? Aqueles que ainda não têm o carnezinho da Seminogal, que quiserem, podem pegar comigo, eu tenho aqui na minha bolsa. Quem quiser tem uns 10 ou 15 carnês aqui, tá? Levanta a mãozinha, ó, eu quero. Pode contribuir quantos irmãos puderem por mês, tá? Não é estipulado um valor. Os irmãos, conforme o coração, os irmãos sentirem no coração de querer ajudar esta obra. A Seminogal tem feito um grande trabalho, tem entregado muitas cestas básicas, sabe, a muitas famílias necessitadas, enfim, não estamos parados, né? A igreja não está parada, a igreja está em movimento. É assim a vida do cristão, né? A igreja não pode parar. O dia que a igreja parar, acabou tudo. Então, nós estamos em movimento. Então, eu peço a colaboração dos irmãos que puderem estar ajudando esta obra. Seja parte desse projeto. Ajude a essa obra, tá? Você está fazendo parte também, junto. Você está indo também com eles, fazendo esse trabalho. Amém? Eu gostaria de chamar aqui agora outro jovem. Hoje é o dia dos jovens da Jocum. O jovem Felipe, que esteve também na Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão. Qual outro país, Felipe? Armênia, internacional. Esse jovem é verdadeiramente um missionário internacional. Pega o seu microfone ali, Felipe. Ele vai estar trazendo agora uma palavra para o momento do ofertório nesta noite, tá? E eu gostaria já de que os diáconos ou diaconisas, né, já tomassem já a sua posição, para assim que ele ministrar a palavra, você já recolhesse os dízimos e as ofertas alçadas, e a equipe de louvor também estivesse preparado, tá? Para entoar também um louvor, porque Deus, Ele tem feito grandes coisas no nosso meio. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, ainda que estejamos passando por situações difíceis, complicadas, mas Deus, Ele é o mesmo. Deus, Ele permanece fiel. Ainda que nós permaneçamos infiéis, sejamos infiéis para com Ele, mas Ele é fiel para conosco. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, adorando a Ele. E essa semana eu recebi o convite da missionária para estar aqui trazendo a palavra da ofertório. E Deus me deu uma palavra que para reflexão, justamente para culto de missões. Essa palavra ela é muito contextual com o culto de missões. Se encontra em Filipenses, capítulo 4, no último capítulo de Filipenses, no versículo 10 em diante. Paulo vai dar os agradecimentos. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante. Diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente.
porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas também tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada toda a glória para todos sempre. Amém. E Deus me deu essa palavra aqui, trazendo para os dias de hoje. Paulo, a gente lembra muito dele quando a gente fala de missões, né? Paulo foi um grande missionário, né? Um modelo também a ser seguido como missionário. Mas muitas das vezes a gente se esquece de uma igreja que supria a necessidade de Paulo. Tinha uma igreja que enviou a obra. E a gente vê aqui a importância da igreja de sustentar a obra missionária. Porque o missionário é enviado, só que ele necessita de recursos, ele necessita de vestimentos, ele necessita de alimento. E não só para ele. O missionário também ele tem que investir na obra social, no local, ele tem que investir em evangelismo. São diversas coisas que o missionário faz. E Paulo ele necessitava de recursos. E ele recebeu da igreja de Filipenses esses recursos, né? O irmão Epafrodito enviou a oferta da igreja para Paulo. E Paulo está prestando aqui o agradecimento à igreja. Isso é importante para os dias de hoje. A oferta, ela é uma adoração a Deus. A gente sabe muito bem disso. A gente adora a Deus com a nossa oferta, em gratidão que Deus já nos deu. Mas a oferta, principalmente a oferta missionária, ela serve também para trazer almas para o reino de Jesus. Porque essa oferta proporciona oportunidade do missionário estar fazendo a obra de Deus. Então, como a irmã disse aqui, a missionária disse que eu fui para Jocum, a Lívia também, né? Isso aqui é um exemplo do que aconteceu com Paulo também. Eu fui para Jocum graças à oferta da igreja. Graças à oferta aqui da igreja local, Marileia, a oferta de outras igrejas, de outros irmãos. E isso deu oportunidade não só para o Felipe viajar, isso deu oportunidade de almas ouvirem falar de Jesus. Almas que nunca ouviram falar de Jesus, ouviram de Jesus por causa da oferta. Então você vê como é importante ofertar para a obra. A obra ela não pode parar, a obra necessita do nosso suporte. Então eu trago essa palavra de reflexão para os irmãos. Ofertem coração, ofertem como adoração a Deus, mas ofertem para que almas possam se render aos pés de Jesus, porque a sua oferta vai proporcionar a oportunidade dessas almas estar ouvindo do amor de Deus. Como a Lívia disse, né? Do amor de Deus imensurável, que a gente não pode mensurar. Então, oferta nesse momento com o coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Equipe de louvor. Aleluias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mas o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declara, igreja, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me Aleluias. Deus seja louvado. Aleluias. Glória a Deus. Queria chamar agora os missionários, casal de missionários Kirsten e Maria Eduarda. Irmãos, vamos orar. Precisamos orar. Precisamos depender mais do Senhor. Precisamos confiar mais em Deus. Precisamos, é momento de exercermos mais a nossa fé.
porque através da nossa fé em Deus, da nossa dependência no Senhor, Ele irá nos capacitar a vencer as adversidades. Ele irá nos dar forças para vencer e sair vitoriosos. Amém? Kirsten e Maria Eduarda, vamos fazer agora uma intercessão, tá? Eu vou te dar aqui a bandeira. Amém, aleluia. Amém. Ele falou que ia orar em espanhol hoje. Amém. A gente queria pedir para a igreja se colocar de pé, amém? Não somos nós que vamos estar orando sozinhos, né? Mas é a igreja do Senhor que vai orar. Amém? Ih, gente, o povo não está querendo, né? Sentir firmeza, não. Não somos nós sozinhos que vamos orar, mas é a igreja de Deus que vai orar. Amém? Amém. Os céus querem ouvir a tua voz em clamor. Aleluia. O Kirsten vai ler um versículo e vai orar em espanhol. Vai ser um desafio, porque ele está um pouco confuso com o português. Mas depois eu vou orar também em português. Amém. Amém. Vamos ler en Apocalipsis 5, versículo 12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, hoy decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, estamos aquí para alabar tu nombre, para exaltar tu nombre sobre todos otros nombres. Señor, tú eres el Dios de los dioses. Tú eres el exaltado, tú eres el soberano, tú eres el único digno de nuestro louvor, de nuestro amor, de nuestra adoración. Entonces, Señor, en esta noche declaramos que tú eres Rey, tú eres Señor de las naciones, tú eres Dios de las naciones. Tú eres el exaltado, el glorificado nombre de Jesús. Señor, estamos pidiendo hoy por las naciones. Estamos pidiendo por la nación de Perú. Dios, que la nación de Perú se levante como una generación con propósito para seguir tus propósitos en este mundo, Dios. Manda tus obreros, Señor, pero la cosecha está lista. La cosecha está blanco con la cosecha, Dios. Estamos confiando en ti para enviar tus mensajeros, tus obreros en toda nación. Dios, cura estas naciones. Cura la tierra, Dios. Cura toda nación de este virus. Dios, te clamamos a ti, declarando que tú eres nuestro curador, tú eres nuestro Dios que salva, tú eres nuestro Dios que sana. Dios, tú eres el único que es digno. Entonces rendimos todo nuestro amor, toda nuestra alabanza a ti, en nombre de Jesús. Amém. Aproveita esse nome agora para declarar, como a gente até fez domingo passado, quem Deus é. Começa a declarar quem Deus é. Começa a declarar, Senhor, muito obrigada porque Tu és Senhor sobre toda a terra. Tu és Senhor sobre todas as nações. Não há Deus como Tu. Começa a declarar em voz alta agora do teu lugar. Começa a declarar quem Deus é. Que com nossa boca nós possamos confessar que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é Rei e que o domínio está nas mãos dEle e que a força e o poder estão nas mãos dEle e que não há nada maior do que Ele. Senhor Deus, nós declaramos quem Tu és nessa noite, Pai. A nossa boca confessa que Tu és o único Salvador da terra.
Senhor, nós nos juntamos com os anjos nesse momento, Deus, e nós declaramos: santo, santo, santo é o Senhor, santo é o seu nome, digno de louvor e adoração. Pai, nós erguemos nossa adoração a Ti, nós erguemos tudo que somos, Senhor, e colocamos, Senhor, a nossa esperança em Ti, Deus, porque Tu és a esperança das nações, Tu és a esperança de todo homem, de todo ser que vive e respira. Tu és Deus. Senhor, nós Te exaltamos e nós pedimos que a terra Te exalte. Senhor, nós clamamos para que todo ser da terra reconheça que Tu és Salvador. Deus, que todo homem receba a mensagem da salvação. Usa-nos, Senhor, usa a Tua igreja ao redor do mundo para pregar o Teu evangelho a toda alma, Senhor, e resgatar e redimir o pecador. Espírito Santo, sustenta a igreja ao redor do mundo, sustenta a igreja universal que tem erguido a Tua bandeira, que tem erguido Jeová Nissi, de que Jesus é a nossa bandeira. Senhor, sustenta o Teu povo, sustenta, Deus, aqueles que estão com necessidade financeira, Senhor, ao redor do mundo, aqueles que estão enfermos, leva a cura, Senhor, para a Tua igreja, cura a Tua igreja, Senhor, e levanta a Tua igreja para levantar a Tua bandeira, para defender, Deus, a Tua bandeira e a nossa fé, Senhor. Nós oramos para que o Teu nome seja reconhecido e exaltado e adorado, Senhor, e adorado, e adorado, e adorado, porque Tu é digno da nossa adoração, Jesus. O Senhor é digno da nossa adoração. Nós Te entronizamos, Senhor, nós Te exaltamos, Senhor, nós Te agradecemos pela chance que nós temos de falar diretamente contigo. Oh, Senhor, nós poderíamos ser consumidos, porque somos pecadores, somos pequenos e falhos, mas obrigada porque Teu Filho foi morto na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos nos achegar a Ti, para que pudéssemos nos achegar a Ti, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque hoje nós podemos nos achegar a Ti, Deus. E nós oramos, Pai, para que todo homem, Senhor, possa confessar que Tu és Salvador, Deus. Possa reconhecer, Senhor, e servir ao Teu nome, Jesus. Porque não há bem maior, Jesus, do que viver para Ti. Não há bem maior do que viver para Ti e de ser livre do pecado, Senhor. Então nós clamamos para que a Tua mensagem continue a ser pregada a tempo e a fora de tempo, em todo lugar, para que o Teu nome receba a glória e a honra que mereça. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o nosso clamor e a nossa adoração. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Creia, meu irmão, minha irmã, aquilo que você tem pedido ao Senhor, você que está aí agora na tua casa, participando conosco, a tua oração tem chegado ao trono de Deus, aleluia, nesta noite. Creia que a tua vitória é certa, a tua vitória está garantida em Jesus Cristo, aleluia, porque Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, aleluia, e Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente aqui no meio da sua igreja, operando nos nossos corações. Aleluia, leva nesta noite o seu pensamento, entrega a tua alma para Deus nesta noite, aleluia. Permita que Ele faça parte da tua vida, permita que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada na tua vida, no teu coração, aleluia. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é fiel e verdadeiro para te dar a vitória. Aquilo que você tem necessitado, Deus sabe, Deus vê, Deus, Ele cuida de você em cada momento, em cada passo da sua jornada. Creia, creia nele,
confia nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? Pastor quer dar uma palavrinha nesse momento? Som. A paz do Senhor a todos. Eu quero louvar a Deus porque estamos realizando mais um culto missionário. É importante que a igreja tenha essa consciência, não deixar de orar pela obra missionária, pelos missionários, pelos grandes desafios que a obra missionária ainda tem no mundo e temos dentro do próprio Brasil. O Brasil tem aí pelo menos 7 grandes realidades ainda de desafios em áreas diferentes, só aqui dentro do nosso país. Um país livre, mas que ainda tem muitos desafios, como os quilombolas, população sertaneja e ciganos, os mais ricos, os mais pobres, né? São populações que precisam muito do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que você aproveite essa oportunidade e você agradeça a Deus por fazer parte da Igreja Livre. Porque muitos dos nossos irmãos, com certeza, existem irmãos nossos que estão chorando e desejando fazer parte da Igreja Livre e não podem fazer parte da Igreja Livre. Quantos estão na linha de perseguição, do sofrimento, porque amam a Cristo, porque servem a Cristo. E aqui a gente tem um privilégio, a gente tem a oportunidade de servir a Deus. Seja grato a Deus. Eu sempre, nas minhas orações, eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter as portas da igreja abertas, que eu não sei até quando vai ser. Não sei. Garantia nenhuma a gente tem. Nada nos garante que a gente vai daqui semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Eu sei que a gente está aqui hoje. Então aproveite as oportunidades que Deus tem te dado, o tempo, o ministério, que você pode fazer, faça. Faça enquanto é dia, porque é certo que a noite vem. Então que Deus te abençoe. Para nós é um privilégio, é uma alegria muito grande. Os desafios são grandes demais, irmãos. A obra do Senhor, ela respira grandes desafios. Então, ore pelos missionários. Os missionários precisam muito das nossas orações. A gente não pode nunca deixar de cobrir aqueles que estão no campo missionário com a nossa oração, com a oferta, com amor, com uma mensagem, porque contra eles há uma ação muito forte de Satanás. Luta para impedir o progresso da obra missionária, o crescimento, o desenvolvimento. Por isso que é importante que a igreja venha orar muito pela obra missionária. Que Deus abençoe a todos vocês. Missionária Silvia Medeiros, muito obrigado por estar com a gente hoje aqui. Tenho certeza que você será mais uma vez porta-voz, como instrumento de Deus para falar ao coração desta igreja. Amém? Queridos, eu estarei indo a outra congregação agora. Eu vou à congregação do Inconfidentes, preciso estar lá hoje com eles. O dirigente já está ali, esperando ali. Ricardo, né, Ricardo? Já está me esperando ali. Eu preciso ir à congregação do Inconfidente hoje. Mas que Deus abençoe a todos. E eu quero pedir aí os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, não deixe de acompanhar os cultos. Se você não pode vir à igreja, né, por causa aí das restrições, né? Então, mas acompanhe os cultos, não deixe de acompanhar. Você que ainda não se inscreveu no canal da igreja, vai lá, se inscreva, Ieda Marileia, né? Se inscreva no canal da igreja, vai lá na página do Facebook, faça parte lá, assista os cultos. Se você não pode vir, assista online, né? Acesse lá todos os nossos trabalhos, os nossos cultos da igreja, escola dominical. Deus tem nos abençoado aqui, irmãos, e a gente tem tido excelentes aulas da escola dominical, professores que têm ensinado, se dedicado, gravado aulas com tanto amor, com tanto carinho. Então eu peço a todos, não deixe de participar, seja presencialmente ou seja online.
mas que você participe desses momentos de culto que a gente tem aqui na igreja, mesmo você estando em casa ou no trabalho. Se não pode ver na hora, vê lá depois, vai ver de madrugada, vê qualquer hora que você puder, indo na condução, não é? Gasta um pouco desse pacote abençoado de internet que você investiu, né? Muita gente investiu muito, alto e pesado, né? Eu li uma estatística essa semana tão triste sobre o acesso dos cristãos nas redes sociais no tempo de pandemia. Eu nem vou querer dizer para vocês aqui, porque eu quero ficar tranquilo, né? Mas me deixou triste de ver que tem tanta gente que ainda não se despertou para isso, né? A pesquisa foi nos Estados Unidos, mas eu acho que não vai ser muito diferente dos brasileiros, não. Mas aproveite a oportunidade, amém? Quantos aqui estão presentes aqui, que está inscrito no canal da igreja, lá no canal do YouTube? Quantos? Já vi que tem umas mãozinhas que não levantou, mas se você puder se inscrever lá, se você puder, tiver dificuldade, pede aí alguém, a família, alguém, né? As crianças, então, são mais espertos do que a gente, dos adultos. Eles é que sabem mesmo entender de internet, né? Muitos, né? Mas assim, então, se você puder se inscrever, se inscreva, acesse, divulgue lá para os seus amigos, divulgue lá a rede social da igreja, da nossa sede, né, dos cultos, a Secretaria de Missões, a nossa Seminogal, o canal de YouTube da Seminogal, SS, Secretaria de Evangelismo e Missões Novas de Grandes Alegria, né? A gente está gravando aí bate-papos, né? Um momento muito bom nos bate-papos lá. Então, se você puder, acesse lá, você vai ter lá boas mensagens. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a missionária Denise, né, na condução do trabalho missionário da nossa igreja, as missionárias da nossa igreja. Estou vendo aqui Svetlana, Maria Eduarda, quem mais está aqui? Felipe, tá Lívia, Luana, tem uns que não vou citar o nome, tá? Sei, já vi quem não está. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Kisten, não posso esquecer, meu pai. Eu oro por homem todo dia, não posso esquecer do nome dele. Os avós dele fazem parte da minha oração, irmão, constante. Os avós dele, os pais dele, como vocês, como todos vocês estão na oração diária do pastor. Que Deus abençoe a todos, amém? Quantos glorificam a Deus? Amém. Você agradece a Ele por estar aqui? Já agradeceu a Ele por uma semana que passou? Quem agradeceu pela semana que passou? E quem já agradeceu pela semana que já está iniciando? Quem está lendo a Bíblia aqui todos os dias? Meu Jesus, vou tomar o remédio da pressão. Meu Senhor, meus irmãos, como é que vocês aguentam passar fome assim? De não ler a Bíblia, de não ler as Escrituras. Quantos aqui tem projeto de ler a Bíblia? Algumas vezes, já definiu para Deus algumas vezes da Bíblia. Eu já defini um projeto, eu quero ler pelo menos, eu já pedi a Jesus para Ele me dar esse privilégio. Eu pedi a Ele, Senhor, se fosse, o Senhor se agradar do meu pedido, eu te peço duas coisas antes do Senhor me levar. Duas coisas. Duas eu te peço que eu gostaria de realizar, dentre outras coisas da vida, família e outras coisas. A nível de ministério de evangelho. Duas coisas eu pedi ao Senhor. Pelo menos eu quero ler a Bíblia 100 vezes. Vou chegar lá. Está chegando perto. Mas não quer dizer que tem que morrer, não. Mas eu quero ler pelo menos 100 vezes. Pelo menos 100. Pelo menos 100. Mas é um esforço. Não é fácil, não. Não dá para ver televisão todo dia e conseguir ler. Não vai dar, porque a minha hora já é curta demais para isso. Não vai dar, mas pelo menos ler 100. Se eu conseguir ler pelo menos 100, acho que não vai demorar muito tempo, eu chego lá. Não é? Mas pelo menos 100. E eu quero ganhar pelo menos 10 milhões de almas para Cristo. De alguma forma, direta ou indiretamente. Ajudando, investindo, contribuindo. De alguma forma, que quando eu chegar na glória, que Jesus diga assim, ó, que você conseguiu de algum jeito ajudar 10 milhões a ouvir o Evangelho, pelo menos. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Esse é o meu projeto final que eu tenho pedido a Deus, Senhor, pelo menos isso. Eu não quero partir sem primeiro ter ajudado 10 milhões de almas a ter ouvido o Evangelho. E ler a Bíblia no mínimo 100 vezes. Esse é um projeto que eu tenho.
Entre outros, esse é um pequeno projeto. Então leia a palavra do Senhor, leia ela um pouquinho, pelo menos todos os dias. Se você ler a Bíblia 3 capítulos por dia, em um ano você lê ela toda. Em um ano, irmãos, leram a Bíblia toda, os 31.173 versículos, você tira de letra isso. 1.189 capítulos, você vai conseguir ler. Então tira 3 capítulos por dia. Imagina aquele pessoal que vê a novela do primeiro capítulo ao último capítulo, né? Fica lá 1 hora por dia na novela, que não tem nada para te ajudar. Só desgraça, imoralidade, depravação, tudo aquilo que Deus abomina, todo o pacote completo. Você quer saber tudo que Deus abomina? Veja a novela. Vou dar uma palavra agora para você. Quem gosta de ver, o pastor vai dizer para você, veja a novela. Você vai ver tudo que Deus abomina está lá. Várias séries da Netflix. Agora, se você quer agradar a Deus, não quer ver nada do que Ele abomina, então tire essa desgraça da sua vida, cancele isso da sua agenda. Imagine você trocar 100 e poucos capítulos de 1 hora por dia de novela por leitura da Bíblia. Você vai ler a Bíblia 100 vezes em quanto tempo? Nem sei. Vai ganhar de mim rapidinho. Deus abençoe vocês, meus queridos. Amém? Então, se você não leu a Bíblia hoje, não é só na igreja, não vale só o daqui não. Claro que conta, mas aí é esperteza demais. É você em casa, leia a Bíblia em casa. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um culto abençoado. Pena que eu não vou poder assistir a sua mensagem, mas depois eu assisto pela rede social. Tá bom, missionária? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém. Missionária Svetlana. Lana. A Lana tem um recadinho aqui para a igreja, tá? Ela estará também orando para a nossa missionária Silvia, que vai ser a mensageira nesta noite. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra. Antes, a missionária Lana vai trazer aqui um recadinho. Okay? Vamos orar pela missionária Silvia? Recadinho posso deixar para depois, Denise? Amém? Deus Santo Poderoso, aqui na Tua presença está a Tua filha. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sabemos que Tu já preparou uma palavra para nós nessa noite. Então usa a Tua serva conforme a Tua vontade, para ela poder passar a Tua palavra para nós ouvirmos. Abre nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, seja com Tua filha. Eu abençoo a família dela, a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio que Ele me concede, amém? De ter sido escolhida por Ele para falar à igreja dele nesta noite. E agradeço ao pastor Misael, amém? Que autorizou a missionária Denise pelo convite. Amém? E eu gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra que está em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Para quem ainda não me conhece, será que tem alguém aqui que não me conhece? Sou Silvia Medeiros e congrego na igreja sede, amém? Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Confesso que o rolo é um pouco grande, mas eu vou tentar resumir sem deixar de falar aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. A mulher cananeia, a partir do versículo 24. E levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos.
Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus? Quando a missionária nos fez o convite, eu pensei em pregar sobre Zaqueu, o chefe dos publicanos. Pensei em falar sobre João Batista, mas tendo como narrativa o evangelho de João, porque João ele vai dar uma outra visão do evangelho de João Batista. João ele não fala somente da missão batizadora de João Batista, mas ele vai falar da missão anunciadora. E eu pensei em pregar sobre João Batista, mas não é a minha vontade, é a vontade do Senhor, e ele me trouxe esse texto. E a gente sabe, a gente já ouviu falar muitas vezes em cultos de doutrina, ensino bíblico, que na época em que Jesus viveu, havia leis que separavam as pessoas. A lei do puro e do impuro, ou a lei da pureza exterior. E de acordo com a concepção daquela época, de acordo com a lei da pureza exterior, uma pessoa considerada pura estava mais próxima de Deus. E uma pessoa considerada impura era considerada distante de Deus e automaticamente excluída da salvação. Naquela época havia impurezas transitórias e impurezas permanentes. Uma pessoa considerada impura, ela era excluída do seu convívio social e somente depois, após rituais de purificação, é que ela era readmitida ao convívio social. Mas havia também impurezas permanentes, como o caso do estrangeiro e do deficiente, que por si só já era considerado impuro e, de acordo com aquela concepção, automaticamente excluído da salvação. Agora observa que Jesus, ele sai do território israelita e ele entra no território de Tiro e Sidom, um território estrangeiro, considerado pela lei habitado por pessoas impuras. E quando Jesus ele entra no território de Tiro e Sidom, ele é interceptado por uma mulher. Mas o que eu gosto, mas o que eu gosto dessa passagem é que estudiosos vão dizer, e o próprio texto e o próprio contexto nos faz pensar, que Jesus ele entrou no território estrangeiro com o propósito de ocultar-se em uma casa. E estudiosos da Bíblia vão dizer que Jesus queria ou teria a intenção de descansar para refazer as suas energias, porque Jesus estava vindo de um momento de intenso conflito com as autoridades religiosas e ideológicas daquela época. Então a intenção de Jesus, o propósito de Jesus era se ocultar, se esconder para descansar e novamente voltar para o território israelita. Só que eu gostaria que a igreja pensasse comigo. Se Jesus quisesse tão somente entrar em uma casa para descansar, ele poderia ter feito isso dentro do próprio território israelita. Não precisaria entrar em uma outra nação. É bem verdade que a Bíblia vai dizer que ele mesmo diz que a raposa tinha os seus covis, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, se referindo ao seu intenso ministério terreno. É verdade. Mas pensa comigo, se Jesus quisesse tão somente descansar, embora fosse difícil, mas não impossível, ele poderia ter feito isso dentro de uma casa, dentro do próprio território palestino. Não precisava entrar no território estrangeiro. O que Jesus estaria ensinando para os discípulos daquela época? E o que Jesus está ensinando para nós, para mim e para você, discípulos de hoje? O que Jesus estaria ensinando ao entrar em um território estrangeiro? O quê? Que ele é o Messias sem fronteiras, né? Ele não está limitado a barreiras geográficas, étnicas, culturais ou de gênero. Ele é o Messias de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Se o nosso Jesus, o nosso mestre, não se limitou ao território dele, por que nós nos limitaríamos a 4 paredes ou somente a Austin, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil? Jesus, ele atravessa fronteiras. Ele entra no território estrangeiro. E quando ele entra, a Bíblia vai dizer que ele é interceptado por uma mulher que clama pela libertação da filha dela que estava terrivelmente endemoniada. E Jesus responde dizendo, deixa primeiro
saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus responde ao apelo daquela mulher, utilizando-se de um insulto. Missionária Silvia, Jesus insultou a mulher cananeia? Você veio aqui nesse culto de missões pregar heresia? Não, eu não vim pregar heresia. Jesus respondeu ao apelo dela utilizando-se do termo cachorrinho, cachorrinhos. Ainda que na sua forma masculina e diminutivo, para um gentil ser chamado de cachorrinho era considerado um insulto. Por quê? Porque o cachorro estava associado à impureza. O próprio livro da lei vai dizer que todo animal que andava de 4 patas, aqui no caso o cachorro, era considerado imundo. E esse termo cachorrinho, ele era usado para designar um povo vil, desprezível, sem importância. Jesus responde ao apelo dela, chamando-a de cachorrinha, representante do povo gentil. Jesus. Mas o mais interessante é que isso vai acontecer logo após Jesus vir de um longo debate com os escribas e os fariseus vindo de Jerusalém. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 7, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus é procurado pelos escribas, pelos fariseus que vieram de Jerusalém. E eles vão interrogar Jesus sobre o motivo pelo qual os discípulos de Jesus comiam sem antes lavar as mãos. Mas os discípulos dos fariseus, antes de comer, lavavam as mãos várias vezes. E o nosso Jesus, o mestre, vai debater com eles e vai culminar o debate dizendo que o que contamina não é a sujeira que entra pela boca através das mãos sujas. Jesus vai dizer que o que contamina o homem é o que sai através da boca, porque procede do coração. Que é o quê? Que são a avareza, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, os pensamentos maus, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Simplificando, que Jesus está dizendo que o que contamina o homem não é a sujeira que entra pela boca, mas é o que sai do coração. É a sujeira que sai de dentro. Aí Jesus está dizendo isso. Simplificando, que Jesus está dizendo que o que contamina é uma palavra maldita e uma ação consolidada mal feita. Consegue compreender? Jesus está dizendo que contamina é o que sai da boca. E ele entra no território estrangeiro, é interceptado por uma mulher e ele responde ao apelo da mulher utilizando-se de um insulto. A impressão que a gente tem é que Jesus estava sendo contraditório com tudo aquilo que ele havia acabado de ensinar, não é? A impressão que a gente tem é de que Jesus estava sendo um fariseu hipócrita, que fala, mas não faz. O nosso Jesus, que sempre contrariou o pensamento do judaísmo farisaico, não é? Tudo que a lei dizia para não fazer, Jesus fazia. A lei dizia que não podia tocar no leproso, Jesus tocava no leproso. A Bíblia vai dizer que não podia entrar na casa de um estrangeiro, porque o estrangeiro era considerado imundo. Então, qualquer um que entrasse na casa de um estrangeiro também ficaria imundo, impuro. Mas Jesus estava determinado a entrar na casa do centurião de Cafarnaum para curar o servo dele. Jesus chama Zaqueu e se autoconvida para entrar na casa de Zaqueu. E Zaqueu era considerado um imundo. Jesus, ele vai pegar o barro e com a sua saliva, o pó da terra e a sua saliva vai fazer um lodo e vai tocar no deficiente visual. Jesus, ele se deixa tocar pela mulher hemorrágica, ele se deixa tocar pela mulher pecadora. Jesus cura no sábado. Jesus sempre contrariou a lei, por quê? Porque ele colocava o amor acima da lei, ao contrário dos fariseus, que colocava a lei acima da vida. Jesus vai simplificar isso de uma forma muito linda na parábola do bom samaritano. Ele coloca o amor acima da lei. Diante do amor, todas as leis se calam. Mas nesse texto, nesse contexto, Jesus parece contrariar tudo aquilo que ele havia acabado de ensinar. Parece que Jesus está se comportando como um fariseu. Você já parou para pensar nisso? Por quê? Por que Jesus se comporta dessa forma? Nesse texto e nesse contexto. Por quê? Eu perguntei isso para Deus. Senhor, por que Jesus se comporta dessa forma? Quando você acredita em palavra revelada? Jesus,
ele se comporta dessa forma, ele se apresenta de forma contraditória para a mulher cananeia de propósito. Por que, missionária Silvia? Porque o nosso Jesus, ele era o evangelista dos evangelistas, melhor, o evangelho por excelência. E por ele ser o maior evangelista, ele tinha estratégias de evangelização. E qual era a estratégia de evangelização? Palavra revelada. Jesus tinha uma palavra que ia no interior do ser humano, que desmascarava, que desvendava, que revelava a intenção do coração. Jesus, com a mulher cananeia, se privou de coerência de propósito para provar essa mulher. E ele nos ensina, irmãos, a ir para o campo missionário e ter palavra, sim, mas sobretudo palavra revelada, porque o tempo não dá para testemunhar aqui. Mas Jesus, ele tinha estratégias. Qual foi a outra estratégia que ele teve? Com a mulher samaritana, ele se fez de enganado. Missionária Silvia, com a mulher samaritana, ele se fez de enganado? Sim, ele se fez de enganado. Porque no capítulo de João, capítulo 4, né? Versículo 16, ele diz assim para a mulher samaritana: vai lá, chama o teu marido e vem cá. E o que a mulher responde? Senhor, não tenho marido. Aí Jesus vai dizer: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que tem não é teu. Isso disseste com verdade. Agora eu te pergunto, Jesus sabia que ela não tinha marido. Sabia que ela tinha tido 5. Pior, que o que ela tinha não era dela. Se Jesus sabia de tudo isso, por que Jesus mandou que ela fosse chamar o marido dela? Jesus se fez de enganado para provar a mulher samaritana. Para ver se ela ia falar a verdade ou não. Para ver se ela ia continuar vivendo uma vida de engano, uma vida de mentira. Mas se ela foi provada por Jesus, ela também foi aprovada por ele. Sabe por quê? Porque quem tem encontro com a verdade fala a verdade. Ela falou a verdade. Jesus se fez de enganado. Outra estratégia de Jesus foi com Natanael. Por que você está falando isso, missionária Silvia? Porque Jesus, irmãos, muito mais do que conhecer as pessoas, era conhecer o interior dela. Jesus não conhecia as pessoas pura e simplesmente, mas Jesus conhecia o interior delas. Jesus nunca tinha visto a pessoa antes, não conhecia. Mas quando ele se deparava, Deus do céu revelava toda a vida da pessoa para Jesus. Por quê que Jesus era assim? Porque ele orava, jejuava, se consagrava. Quem tem vida consagrada tem palavra revelada de Deus. E com Natanael, a Bíblia vai dizer que Filipe chama Natanael. Vem e vê, não é? Estou resumindo por causa do tempo. Ele vai dizer assim, ó: nós achamos aquele de quem as Escrituras falam, Jesus o Nazareno. Aí o que Natanael vai dizer? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz: vem e vê. E quando Natanael e Jesus se aproximam, o que Jesus vai dizer para Natanael? Eis aí um israelita em quem não há dolo. E Natanael vai dizer: de onde me conhece tu? Aí Jesus vai dizer, ó: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. O que Jesus tinha visto, irmãos, era mistério, era segredo. Só Jesus e Natanael sabiam o que ele tinha visto. O que é isso? Conhecer as pessoas sem antes ver. Porque Jesus tinha comunhão com Deus. Ele tinha estratégia. E com a mulher cananeia, ele se apresentou de forma incoerente, de propósito, para provar a reação daquela mulher. E mais, provar a fé dela. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, sabe por quê? Porque se a mulher cananeia foi provada por Jesus, ela também foi aprovada por ele. Por quê? Porque penso eu que ela poderia ter tido pelo menos 2 reações negativas, mas ela não teve. Quais são as reações que ela poderia ter tido, missionária Silvia? Ela poderia ter, avançado em Jesus. Ela poderia ter afrontado Jesus. Afinal de contas, Jesus se referiu a ela como uma cachorrinha. Ela poderia ter debatido, ela poderia ter discutido, ela poderia ter afrontado. Ou ela poderia ter colocado o rabinho delas entre as pernas e ter saído, choramingando, chorando. Poderia ter voltado para casa e ficar em estado de depressão. Mas eu louvo, engrandeço e exalto o nome do Senhor, porque ela não teve nenhuma dessas 2 reações. Qual foi a reação dela, missionária Silvia? Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela vai dizer sim. A primeira palavra que ela libera para Jesus: sim, Senhor.
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. Talvez não dê para eu falar tudo nesse tempo, mas a primeira palavra que ela libera para Jesus é sim. Sim. O que significa o sim? Concórdia. Ela concordou com Jesus. Jesus vai chamá-la de cachorrinha e ela vai dizer sim. Sim, concórdia. Mesmo diante de uma palavra desagradável, dura. Pensa, irmãos, será que era essa a resposta que ela esperava? Será que era essa a resposta que ela queria? Claro que não. Mas mesmo assim ela vai dizer sim, ela vai concordar com Jesus. Sabe o que ela me ensina? Concorde com a palavra, por mais dura que seja, por mais desagradável, por mais que seja aquilo que você não quer ouvir. Não rejeite a palavra de Deus. Por quê? Porque se você rejeitar a palavra de Deus, Deus te rejeita também. Saul rejeitou a palavra do profeta Samuel. E o que Samuel falou? Rebelião para Deus é como o pecado de feitiçaria. O contender e o porfiar é como pecado de idolatria. Porque tu rejeitou a palavra do Senhor, eu também te rejeitei. E ela diz sim, ela não rejeita. E esse sim também representa insistência. Ela quer dialogar com Jesus. Ela quer colocar os seus argumentos diante de Jesus. Observa bem, Jesus não disse não para ela. Jesus não disse não. Em uma ordem classificatória, Jesus colocou os filhos de Israel em primeiro lugar. Que Jesus vai dizer assim, ó, deixa primeiro saciar os filhos. Jesus colocou os filhos de Israel na frente, em primeiro lugar. Depois vocês, em segundo e último lugar, os gentios. Foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Disse o quê? Espera. Não chegou a tua hora, ainda não é a tua vez. Foi isso que Jesus falou para ela. Só, irmãos, que ela não podia esperar. Ela precisava de um milagre urgente. Por quê? Porque na concepção dela, aquele era um momento único, a qual ela não poderia desperdiçar. E quando você olha a Bíblia, você não vê Jesus entrando segunda vez no território de Tiro e Sidom. Aquela foi a única vez. E ela estava certa. Porque a história vai dizer que nunca, jamais, um judeu galileu entraria no território de Tiro e Sidom. Por quê? Porque havia divergência entre os dois povos. Divergências históricas. Quem não lembra da rainha Jezabel? Ela era fenícia, ela era desse território. E quando ela casa com o rei Acabe, ela leva 850 falsos profetas para Israel. Havia divergências religiosas históricas. A partir de Jezabel, a idolatria ficou consolidada. Quem não lembra do profeta Ezequiel? Ele vai denunciar o luxo do rei de Tiro, que explorava as riquezas da Palestina para sustentar o seu reino em Tiro e Sidom. E na época de Jesus não era diferente. Eles sempre levaram vantagem na área comercial, exploravam as riquezas da Baixa Galileia, transportando até a Alta Galileia, até entrar no território de Tiro e Sidom através dos portos fenícios. Havia divergência. Se Jesus fosse como muitos que a gente vê por aí, teria 1001 motivos para não entrar no território dela. Mas Jesus não é como a gente, não é como eu, não é como você. Jesus entrou no território dela. E quando Jesus entrou no território dela, ela não perdeu a oportunidade. Porque era o cromo e o kairós de Deus acontecendo na vida dela. Sabe o que ela nos ensina, irmãos? A não perder a chance, a não perder a oportunidade. Jesus entrou nesse território aqui, ó, coração, terra que ninguém pisa. Jesus entrou no seu território, entrou? Se Jesus entrou no seu território, irmão, não deixa ele se ocultar, não. Não, clama, pede, insiste, resiste, persiste. Esse é o tempo, essa é a hora. Ela não perdeu a oportunidade, ela não perdeu a chance, ela clamou. Sim. Jesus mandou ela esperar. E é esse tempo de espera, não é? Não é esse tempo de espera que agonia. Não é esse tempo de espera que causa aflição, não é? É esse tempo de espera que muitos paralisam, voltam atrás. É esse tempo de espera que tem muito crente no psiquiatra, fazendo psicoterapia, tomando tarja preta. Por quê? Porque o tempo de Deus angustia, até mata, não é? Mas não entende que o tempo de Deus é Deus aperfeiçoando. O tempo de Deus é Deus tratando. Para quê? Para que haja crescimento espiritual, para que haja equilíbrio emocional, sobretudo espiritual. Esse é o tempo de Deus trabalhando na nossa vida. Só que ela insiste, ela não pode esperar, porque só Deus sabia o que ela estava vivendo com uma filha terrivelmente endemoniada.
E ela vai insistir, sim, Senhor. Ela chama Jesus de Senhor. Observa bem, foi chamada de cachorrinha, mas chamou Jesus de Senhor. O que significa esse Senhor? Pronome de tratamento? Porque provavelmente Jesus seria mais velho do que ela, ou uma forma respeitosa de tratá-lo, de chamá-lo. Senhor, pronome de tratamento. Será que é isso? Mas não é só isso. Porque estudos vão dizer que esse Senhor que ela usa, no grego é Kyrios. Kyrios significa dominador soberano. Ei, foi chamada de cachorrinha, mas chama Jesus de Senhor, de dominador, de soberano. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver, missionária Silvia? Tem a ver que a sociedade em que Jesus viveu era uma sociedade organizada por estratificação social. Todos aqui já ouviram falar da pirâmide de classificação social, não já ouviu falar? No alto da pirâmide fica a classe A, rico dos ricos, não é assim? Depois vem a classe B, que é a classe média, né? É o rico. Depois vem a classe C, que é a classe média. Classe D, classe pobre. E classe E, que é o pobre dos pobres. O Senhor, o dominador, o soberano, ocupava o último lugar da pirâmide, o lugar mais alto. Por quê? Porque a sociedade em que Jesus viveu era semelhante à nossa. A diferença é que a nossa sociedade é capitalista. A sociedade em que Jesus viveu era escravagista, mas também era organizada por estratificação social. No alto da pirâmide ficava o Senhor, o dominador, o soberano, aquele que estava acima de tudo, acima de todos, que podia todas as coisas. Mas o que isso tem a ver, missionária Silvia? Eu te pergunto, quem era o Senhor? Quem era o dominador na época de Jesus? Quem era? César Augusto, o imperador romano. Ele que era o Senhor, ele que era o dominador, ele que era o soberano. E a gente sabe que os Césares daquela época, eles se autodenominavam filho de Deus, não era assim? Eles queriam ser tratados como Deus, adorado como Deus. Eles se achavam a própria divindade na terra. Quando ela chama Jesus de Senhor, sabe o que ela está dizendo? Senhor, eu sei que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus na terra. Tu és o Deus Emanuel. Não é César Augusto nada. César Augusto é apenas mais um mortal. Ela reconheceu a divindade, a soberania de Deus em Jesus. Em uma cultura idólatra, totalmente pagã, em que havia deuses estranhos para tudo quanto é mau gosto. Ela não recorreu a nenhum deuses estranhos, nem a nenhum homem. Ela recorreu a Jesus. O joelho dela se dobrou, a língua dela confessou. Agora eu te pergunto, em uma cultura em que o homem queria ser Deus, o tempo passa, será que as coisas mudaram? E hoje? Será que mudou alguma coisa? O homem está tão puro, né? Está tão santo, está tão divino, que acha até que tem a borracha e a caneta de Deus. Acha até que tem a capacidade de pagar a minha e a sua história, de escrever a minha e a sua história. Tem gente que é assim. Tenta interferir na nossa história, como se tivesse poder. Aí sabe para onde Deus me leva? Filipenses, Paulo quando escreve para os Filipenses, capítulo 2, no versículo 3. Paulo vai dizer assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, não é? Cada um tratando o seu próximo como sendo seu superior, não atentando cada um propriamente para aquilo que é seu, mas para o que é do outro. Mas por que Paulo fala isso para a igreja de Filipenses, né, Filipe? Por que Paulo fala isso? Porque o evangelista Paulo, ele conhecia o chão que pisava. E aí, num culto de missões, é interessante a gente saber o território que a gente vai, o território que a gente pisa, não é, irmã? É interessante que a gente saiba pelo menos um pouquinho do contexto histórico, político, cultural. Para quê? Para a gente buscar em Deus armas específicas para atuar, não é assim? O missionário tem que ser assim, não é? Lá na África, o que a gente enfrentou lá na África? A gente tem que ter um conhecimento prévio do território que a gente pisa. E Paulo conhecia bem o território de Filipos. Ele conhecia a história. Eu vou resumir por causa do tempo, não dá para falar. Mas ele sabia que aquela sociedade era altamente competitiva. Havia disputas e competições. E a igreja de Filipos era uma igreja que tinha o maior número de romanos. E eles estavam levando mazelas sociais, políticas e culturais para dentro da igreja de Filipos. Por quê? Porque a igreja que Paulo dirigiu tinha o maior número de romanos. E os romanos, eles se achavam melhores e maiores do que os outros membros, que eram pessoas simples, servos, trabalhadores braçais, excluídos da sociedade, desprezados pela sociedade greco-romana. E havia uma disputa ali dentro, porque os romanos se achavam mais, melhores do que os outros pequenininhos. E Paulo vai dizer assim, aqui não. No reino de Deus é pautado por justiça e por igualdade. Aqui todo mundo é igual.
igual. Ninguém é melhor, ninguém é pior, ninguém é mais, ninguém é menos. Isso aí é lá fora. Mas não pode escrever isso, Paulo. Então escreve: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e tendo sido achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, que está no céu, na terra e debaixo do céu, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o... Jesus Cristo é o... Para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Sendo ele Senhor dos senhores, se humilhou, se fez servo dos servos. Ele sendo grande, se fez pequeno. Sendo maior, se fez o menor. Sendo o primeiro, se fez o último. Jesus, Paulo está dizendo, que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas o que isso tem a ver com a mulher cananeia? Tem a ver que ela se dobrou e a língua dela confessou que Jesus é o Senhor. Ela confessou que Jesus era o Senhor. Ela reconheceu a divindade. Ela não queria tão somente a bênção da libertação da filha dela. Penso que ela queria Jesus como Senhor, porque ela confessou que ele era o Senhor. Sim, Senhor, mas também. Olha a palavra que ela vai dizer: mas também. Esse mais que ela usa aqui não é o mais sinônimo de porém, todavia, contudo, no entanto. Não é esse mais que ela usa. Quem sabe um pouquinho de língua portuguesa aqui, entende um pouquinho de língua portuguesa, sabe que o mais sem ir é sinônimo de porém, todavia, contudo, no entanto, que contraria o termo anterior. Você está entendendo? O mais, porém, todavia, contudo, contraria o termo anterior. Você consegue compreender agora por que Jesus se apresentou de forma contraditória? Você consegue agora compreender por que Jesus se apresentou de forma incoerente? De propósito. Para quê? Para provar a mulher cananeia, para ver se ela ia ser contraditória, para ver se ela ia cair em contradição. Mas em nenhum momento ela foi contraditória. Em nenhum momento ela contrariou a fala de Jesus. Mas por que, missionária, você está dizendo isso? Porque existem pessoas que são contraditórias. Pessoas contraditórias não sabem o que quer da vida. Por quê? Porque não entendem a forma como Deus trabalha. Tô correndo, mas eu vou desenrolar tudinho. Tem pessoas assim. Pessoas que pensam uma coisa e falam outra. Deus conhece o seu pensamento. Ele sabe se a sua fala está alinhada com aquilo que você pensa. Eu não conheço não, mas Deus sabe. Ei, estamos cercados por uma nuvem de testemunha, observando se a nossa fala está de acordo com as nossas ações. Não podemos ser contraditórios com a pregação do Evangelho. Precisamos pensar e falar e fazer de acordo com a Bíblia. O nosso pensamento precisa estar alinhado com o céu. Se não estiver, nós estamos contrariando o Evangelho de Jesus Cristo. Somos hipócritas e as pessoas estão nos observando. A maior de todas as pregações é aquela que eu prego com a minha vida. Não é? Estou resumindo, mas está desenrolando, tá, Deus? Porque hoje eu quero dormir. Porque se eu não falar tudo, eu não vou dormir. O Espírito Santo vai me sacudir. Onde está isso na Bíblia, missionária Silvia? A multidão que recebeu Jesus na entrada de Jerusalém. Hosana nas alturas, bendito o que vem. Hosana, viva o nosso rei. Salva-nos, ó Deus. A mesma multidão que aclamou Jesus na entrada de Jerusalém, dizendo que ele era rei, aclamando ele como rei, pedindo salvação, foi a mesma multidão que na hora da crucificação gritou: crucifica-o, não temos outro rei senão César Augusto. É, a mesma multidão. Por quê? Foi contraditória. Pediu uma coisa, Deus estava fazendo, mas falou outra. Não é assim? Porque não entende a forma como Deus trabalha. A forma como Deus trabalha é o contrário ao nosso pensamento. Os pensamentos nossos são pequenos, Deus são maiores. É assim. Deus não estava efetuando a salvação ali, em Jesus, não estava? Deus não estava atendendo o pedido deles? Não estava. Jesus não é o rei.
A questão é que não tem como entender as coisas espirituais sendo carnais. No reino de Deus, eu sempre digo isso, o reino de Deus ele é espiritual, totalmente sobrenatural. É o avesso do reino natural, que é humano e é carnal. No reino de Deus as coisas acontecem no avesso. O pão cai do céu, a água brota da rocha. Coxo é berço, cetro é lança, coroa de ouro é coroa de espinho e cruz é trono. No reino de Deus o último é o primeiro, o maior é o menor. No reino de Deus, para você ganhar, você tem que perder. Para você subir, você tem que descer. Para você aparecer, você tem que desaparecer. É tudo ao contrário no reino de Deus. Não tem como entender as coisas espirituais sendo carnais. Eles foram carnais, abriram a boca para falar o que não sabia. Quando a gente não entende de como Deus trabalha, é melhor a gente fechar a boca. Porque se a gente tem pressa, a gente abre a boca, atrapalha e atrasa mais ainda o tempo de Deus na nossa vida. Não é assim? É assim. O que eles não entendiam, que Jesus não era tão somente o salvador da pátria. Jesus é o salvador do mundo. Jesus não era tão somente o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não era salvador de Israel, o salvador da pátria, do mundo. Era isso que eles não entendiam. E o que eu entendo agora com isso, quando a gente não entende, a gente fecha a boca. E ela não vai usar o mais que contraria. Ela vai usar o mais também. Quem entende língua portuguesa sabe que mais também, mais acompanhado do também, o mais também é aditivo. É complemento. É. O que ela fez? Ela adicionou a frase de Jesus. O que Jesus vai dizer? Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ela vai completar a frase. Ela vai complementar. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. Ela completa. Sabe o que eu aprendo com ela? Se é para chegar, Denise, chega somando. Se é para chegar, chega completando. Se é para chegar, chega adicionando. Por quê? Porque tem gente que não soma. Tem gente que divide e subtrai. E o reino de Deus dividido não subsiste. Aí eu entro na divisa da Seminogal. Juntos somos mais fortes e vamos mais longe. No reino de Deus tem que ser mão com mão, ombro com ombro, sem brecha, sem buraco, sem oportunidade e legalidade para Satanás entrar e fazer arruaça. E Jesus mesmo vai dizer: quem comigo não ajunta, espalha. Então ela ajuntou, ela somou, ela completou a fala de Jesus. Agora quem fala sou eu, tá, irmãos? Um conselho, quem quiser considerar: se afasta de gente que só tem porém na sua vida. Se afasta de gente que sempre tem um mais. Pessoas que discordam, pessoas divergentes, pessoas que divergem, pessoas que gostam de entrar em discussão, em debate, em discórdia, só promove facção e divisão, irmãos. Se ajunta, se aproxima de pessoas que somam na sua vida, que acrescenta no reino, que acrescenta na sua vida. Eu não tenho, mas eu tenho. Eu não posso, mas eu posso. Sempre vai ter alguém que pode. Sempre vai ter alguém para completar e para somar. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo das migalhas que caem na mesa dos filhos. Agora eu fecho. 5 minutinhos para fechar. Eu estou engolindo rolo, porque é grande. Jesus vai dizer assim, ó: deixa primeiro eu saciar os filhos. A palavra que Jesus usa para filhos, no grego é teknon. Significa filho biológico, filho original, semente de Abraão, pai de multidões, meu amigo, o homem da promessa. Mas quando ela diz assim, ó: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem dos filhos, ela vai usar a palavra filhos. Na Bíblia original, ela troca de termo. Ela não usa teknon, ela usa um outro termo, paidion. Mas por que, missionária Silvia, ela troca de termo, ela vai usar paidion? Por que ela usa paidion? Porque eu gosto de gente inteligente. Gente inteligente é outro nível. Ela sabia o que ela estava falando. E ela sabia com quem ela estava falando. Quem sabe o que fala, com quem fala, não desiste, insiste, persiste e resiste. Ela sabia o que ela queria. Ela sabia o que ela estava falando, com quem estava falando. E ela troca de termo. Ela vai usar paidion. Mas por que isso? Mateus capítulo 18 explica. Havia uma curiosidade entre os discípulos de Jesus.
Eles queriam saber quem era maior no reino, não é assim? Mateus capítulo 18. Aí Jesus vai dar uma aula para eles novamente, vai usar como recurso pedagógico uma criança. Jesus, ele pega uma criancinha e coloca no colo. Ele vai dizer assim, ó, quem quiser ser o maior no reino, que seja humilde como essa criancinha. Mas por que Jesus pega uma criança e usa como paradigma de entrada, de subida no reino? Por que Jesus pega uma criança? Lembra da pirâmide de estratificação social que eu falei? Se por um lado o Senhor ocupava o topo da pirâmide, por outro lado a criancinha ocupava o último lugar. Se por um lado o Senhor ocupava o primeiro, o lugar mais alto, a criança ocupava o último lugar e o lugar mais baixo da pirâmide. A criança não tinha valor naquela época. E Jesus vai usar uma criança. E a criança que Jesus usa é o paidion. Jesus se refere como paidion, o mesmo termo que ela usou, ou ela usou o mesmo termo que Jesus. Mas por que Jesus usa uma criança como paradigma de ser o maior no reino? Porque a criança é pura, é humilde, é mansa, é um poço de candura, como todo mundo prega? Sim, mas não é só. É porque Jesus sabia que o último lugar da pirâmide era da criança. O que Jesus ensina com isso para os seus discípulos? Quem quiser subir tem que descer. Quem quiser ser o maior tem que ser o menor. É isso que Jesus está dizendo. Que no reino de Deus é totalmente o contrário. Jesus está dizendo que o último será como o primeiro. O primeiro será como o último, o servo de todos. E parece até que ela entendia sobre os ensinamentos de Jesus. Por isso que ela vai trocar de termo. Ela se refere aos filhos de Israel como criança, como paidion. Ela troca de termo de propósito. Observa bem, ela não contraria Jesus. Jesus coloca os filhos de Israel em primeiro lugar e ela, de forma inteligente e subjetiva, coloca em último. Ela coloca os filhos de Israel em último, de propósito. Mas o que eu acho lindo, sabe o que é? Em que em nenhum momento ela se coloca acima dos filhos. Você não vê ela falando isso. O que ela faz, ela coloca os filhos em último lugar. Ela rebaixa os filhos de Israel, mas ela também se coloca abaixo deles, dizendo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela se coloca debaixo da mesa comendo migalhas. Pessoa que respeita o lugar do outro, mas também que entende que tem um lugar a mais reservado por Deus. Ela entendia e ela sabia. Ela não queria um lugar de ninguém, ela só queria um lugar à mesa, porque ela entendia que todos têm direito ao banquete do reino. Todos têm direito. Estou resumindo. A Bíblia vai dizer que Jesus falou o quê? Pelo que tu falaste, vai, o demônio saiu dela. Foi a fala dela, não foi o pedido dela que comoveu Jesus. Quando Jesus ouviu o pedido dela, Jesus, penso eu, mas quando ela falou, a fala dela teve poder de mudar a história dela. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus pode mudar a resposta que Ele te deu. De repente Ele te deu um não, pode te dar um sim. De repente Ele te mandou esperar, mas Ele troca o espera. Agora não por é pra já, é hoje, é agora. Vai, o demônio saiu dela. Ei, a fala tem poder de mudar a história. O que ela falou para Jesus foi capaz de mudar a resposta. Eu gosto da humildade de Jesus, que muda a história. Ele retirou o espera, não é a tua hora, por é pra já. Vai, é hoje, o demônio já saiu. A fala dela foi capaz de encurtar o caminho e abreviar o tempo. Você está entendendo o poder da palavra? Jesus autenticou a palavra dela porque estava alinhada com o querer de Deus. Ele muda a história. Ele muda o rumo. Ele abrevia o tempo e encurta o caminho. E Jesus abençoou aquela mulher. Vai, o demônio já saiu dela. Resumindo, finalizando. Engoli muito rolo aqui, tá? Engoli muito rolo. Mas finalizando. Aquela mulher, ela era a representação dos gentios. Dizem que Jesus estava na metade do seu ministério terreno.
mas ela foi capaz de antecipar a bênção de Deus na vida dela. Jesus vai dizer o quê? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Nós o recebemos. Somos filhos de Deus. Adotivo, mas somos filhos de Deus, porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário me purifica, te santifica. O sangue de Jesus nos faz participantes do reino, nos faz co-herdeiro com Cristo Jesus de uma herança incorruptível. Ei, nós estamos debaixo de uma promessa, debaixo de uma herança. Os que estavam por baixo agora estão por cima. Os que eram os últimos, agora nós somos os primeiros. Temos os mesmos direitos, os mesmos privilégios que os filhos legítimos, porque eles não aceitaram Jesus como Messias, porque eles idealizaram um Messias puro, inatingível, inalcançável. Eles estão esperando o Messias até hoje, não é? Enquanto nós já estamos aqui adorando, participando do banquete do reino. Aquele que estava por baixo agora está por cima. Ei, nós temos os mesmos direitos que eles, porque nós também somos filhos de Deus, descendente de Abraão em Cristo Jesus. Mas por outro lado, nós também temos os mesmos deveres. Temos os privilégios? Temos. Mas nós também temos os mesmos deveres de fazer aquilo que eles não fizeram. Ser luz para as nações, pregar o evangelho de Jesus Cristo, testemunhar sobre Jesus, o Messias, o único Deus nessa terra. Nós temos esse dever. Agora a gente faz uma análise, irmãos. Vamos ser sinceros. Será que a gente não está repetindo a história? Será que a gente não está repetindo a história? Será que a gente não quer Jesus exclusivo só pra gente? Para e pensa. É bom estar na presença de Deus, não é? É bom pedir a Deus as bênçãos, as dádivas. É bom receber, é bom. Mas será que a gente não está repetindo a história deles? Será que a gente não quer Jesus também só pra gente? Será que não? Mas por que a missionária está dizendo isso? A nossa igreja é uma igreja missionária, não é? Uma igreja missionária. Mas quando eu falo nós, eu não estou me referindo à primeira assembleia, à congregação de Marileia. Quando eu falo a igreja de Cristo, eu falo a igreja universal, a igreja de Cristo na terra. Estudos vão dizer que 97% da igreja de Cristo na terra só fica entre quatro paredes. Só quer Jesus para si. Não quer partilhar o pão. Será que a gente também não quer Jesus só pra gente? Somente 3% da igreja de Cristo é missional. Somente 3% da igreja de Cristo faz missões. Agora vamos rever os nossos conceitos. Será que a gente não podia fazer mais? Será que a gente não podia orar mais, jejuar mais, contribuir mais e ir mais, jogar mais ao Senhor da seara, que envie mais ceifeiros para a sua seara? Será que a gente não está fazendo pouco ainda? Será que de repente a gente ainda não está dentro dos 3% ainda? Tem muita coisa a ser feito ainda, não podemos repetir a história deles. Não podemos ficar entre quatro paredes pregando que Jesus vai voltar, quando ainda existem centenas de milhares de pessoas que ainda não ouviram que Jesus veio primeira vez, quanto mais que vai voltar para nos buscar, irmãos. Agora eu encerro com isso. Nós assumimos o lugar deles, a vez deles. Mas você também não vai sair daqui de mão vazia. Isso tudo é para dizer que nós temos que fazer o que eles não fizeram, o que eles negligenciaram. Toda a Bíblia é missionária. Mas agora aqui eu vim dizer que tem mulher cananeia aqui. Tem. Observa que ela não ouviu palavra dura da irmã. Ela não ouviu fofoca. Ela não ouviu acusação de Satanás. Ela ouviu uma palavra dura de Jesus. E mesmo assim não foi capaz de distanciá-la de Jesus. Não foi. Enquanto ela estava na presença de Jesus, próximo de Jesus, adorando a Jesus, porque ela estava adorando a Jesus, não estava? Ela estava bendizendo, exaltando, reconhecendo a divindade dele. Ela estava adorando. Mateus vai dizer que ela adorou a Jesus. Enquanto ela estava na presença de Jesus, adorando Jesus, Jesus estava trabalhando na vida dela. Jesus estava libertando o que estava preso na vida
vida dela. Jesus estava agindo na casa dela, na causa dela. E Jesus está agindo na sua causa, na sua vida enquanto você adora. Ele quebra as correntes, sim. Ele abre algemas, ele abre a porta do cárcere. Tem gente que não faz missões porque diz assim: eu vou sair para libertar os de fora enquanto os meus estão acorrentados. Enquanto você liberta lá fora, Deus liberta aqui dentro da sua casa. Enquanto você faz para Ele, Ele faz para você. Ele cuida do que é seu. E Deus me traz aqui para dizer: vai. Porque enquanto você está aqui adorando, enquanto você está em casa e adorando conosco, Deus está quebrando cadeia. Ele está desamarrando. Ele está operando na sua vida, amém? Nada nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Nada foi capaz de separá-la de Jesus. E agora, nesta noite, eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui nessa noite que quer fazer como a mulher cananeia? Se aproximar de Jesus, receber as bênçãos do reino. Todos são evangélicos? Todos são cristãos? Todos, amém? Tem alguém aqui afastado, distanciado? Não? Amém. Mas receba essa palavra. Vai, porque a sua bênção já está liberada. É só para quem crê, hein? Se você crê, você vai chegar em casa, vai encontrar algo diferente, algo especial. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu tenho certeza que Ele não me trouxe aqui para falar com o ventilador. Ele me trouxe aqui para falar com você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra gloriosa, né, irmãos? Aleluia! Muito obrigada, missionária Silvia. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Eu recebi nesta noite, você que está em casa, recebeu do Senhor. Guarda no teu coração essa palavra. Aleluia. Que Deus continue te abençoando grandemente, missionária Silvia. E Elana, pode vir, Lana. E logo em seguida, o presbítero Aloy estará fazendo as considerações finais. A paz do Senhor para todos mais uma vez. Eu só queria dar algumas explicações mais uma vez sobre a nossa viagem que foi adiada, que era marcada para esse ano. Não vai acontecer. E 2021 também a gente entendeu que é o tempo de restauração da nossa própria casa, né? Que da nossa própria igreja, dos nossos irmãos. Que alguns estão fora da igreja, né? Alguns que estão desanimados. Então, a gente está aqui para servir o Senhor primeiro na nossa casa. E se Deus permitir, nós, na hora certa, no tempo certo, a gente vai fazer e evangelizar fora da nossa casa. Estamos em obra na cantina, né? Quem viu geladeira bonita lá atrás? É a nossa, tá, gente? É da Assembleia de Deus da Marilé, é nossa. Agora temos que pagar. A gente vai fazer a inauguração da cantina. Então, vamos comer na cantina. Não gasta seu dinheiro na esquina, ok? Come na cantina. Que a gente, com isso, vamos pagar mais coisas e trazer para a nossa casa, para a nossa igreja. E vamos abrir as portas da nossa cantina mais e mais para ela ficar bonitinha, arrumadinha, porque a gente merece. Amém? Então, continua, temos blusas. Sempre vai ter um cantinho missionário por aí. Visita nosso cantinho missionário, tem coisas para comprar, para abençoar. Tudo é para a obra de Deus, como vocês sabem, né? Então, temos ainda, talvez vocês não lembram, nós compramos esses 2 livros antes de pandemia começar, esses 2 livros, e a gente queria fazer o sorteio, né? Era R$2. Continuamos agora com força para fazer para alguém, no final, levar um livro desse para casa, R$2 cada um. E também nós temos uma Bíblia, quem lembra essa Bíblia também, né? O que muita gente comprou, a Bíblia é boa, a letra é boa, e sobrou só essa rosinha, tá? Então a gente decidiu, o presbítero Aloy falou, faz sorteio. Vamos fazer sorteio dessa Bíblia também, tá? Deixa eu explicar para vocês. O grupo que ia para a Rússia esse ano, Felipe, evangelista Reginaldo Guedes, como esposa Nilda, Iliel e eu e com meu esposo,
nós somos do grupo, né? E vocês lembram que todos vocês ajudaram, compraram as coisas conosco. E tinha um valor, né? Então, o que a gente decidiu fazer? A gente pegou um pedaço de dinheiro, né? E compramos azulejo. Então, o Ministério Esportivo, Viagem Rússia 2020, está abençoando, devolvendo, vamos dizer, para próprios irmãos que nos ajudaram. A gente está devolvendo essa bênção para a nossa igreja e compramos azulejos. Por isso está acontecendo essa obra e tudo isso. Então, continua nos ajudando, porque o Ministério Esportivo não vai parar. A gente vai continuar trabalhando e, quando Deus permitir, vamos viajar, né? Mas agora nosso foco é a nossa casa. E nós agradecemos a todos. Visita nosso cantinho missionário aí, tá bom, gente? Fiquem na paz. Oséias. Partição Igreja. Irmãos, toda semana eu venho falar sobre o bate-papo jovem, né? Para relembrar os irmãos. Está sendo uma bênção. Só que nessa semana que vem, não vai ser amanhã, na segunda-feira. Vai ser na quinta-feira. A gente vai rever um novo horário, tá? Não vai ser fixo nas quintas-feiras. Mas nessa semana e na outra, vai ser na quinta-feira com o evangelista Ricardo, de Confidência. Na quinta-feira vai ser Fruto do Espírito Santo. Não é isso, Felipe? Então, convido a igreja, aos jovens que puderem participar. Está sendo uma bênção, irmãos. Está sendo uma bênção. Então, estamos alcançando alguns jovens. E eu falo para os presbíteros, evangelistas, se preparem, que vocês vão ser pegos também para falar, hein? Não se esconde, não. Tá bom? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês estão felizes por estar aqui nesta noite? Amém? Eu estou. Obrigada pela participação de todos. Vocês também que estão em casa. Amém? Presbítero Aloysio. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Chegamos ao término. É como eu sempre disse, que a nossa missionária focou bem aqui. Desejo alinhado à vontade de Deus. O seu desejo, a sua necessidade, o Senhor vai te responder quando ele estiver alinhado à vontade de Deus. Nós vamos encerrar esse culto. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Quero convidar meu irmão evangelista Josias para fazer esta oração final e também nos despedir com a bênção apostólica. E eu quero já convidá-los a se colocarem de pés para que possamos assim proceder o encerramento deste culto esta noite. A paz do Senhor para toda a igreja. Vamos orar, né? Pai bondoso, santo e maravilhoso, Pai, neste momento queremos agradecer por esta grande reunião desta noite. Eu quero agradecer pela presença de cada um dos teus filhos, comparecer aqui para estar conosco, te adorando, te servindo e receber a tua palavra. Agradeço pela vida da tua filha, que ministrou a tua palavra nesta noite, que essa palavra tenha encontrado lugar em nossos corações. Pai querido, que essa palavra venha edificar de maneira maravilhosa as nossas vidas, Pai. Pai Santo, agora abençoa os teus filhos. Estaremos nos despedindo desta reunião e queremos continuar na tua presença. Nos leva em tua paz, nos guarda teu santo amor. Nos dá uma semana de bênção, de vitória, de trabalho, para a glória do teu santo e eterno nome. Assim, Deus bendito, nós pedimos essas bênçãos. Eu já quero lhe agradecer no nome santo, no nome maravilhoso e precioso do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, autor de nossa salvação. É no nome dele que nós pedimos e agradecemos para a tua glória. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai amado, e eterna e maravilhosa graça de Jesus Cristo, o seu Filho, e a doce e perfeita comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Amém. Não saia sem despedir do seu irmão, por favor.